Paz do Senhor, querido professor. Me chamo Tia Geise e estou aqui mais uma vez com vocês para juntos comentarmos a lição dos nossos amados juniores. Olha aqui a nossa lição, tá? Que tem como tema central a história dos reis de Israel. Estamos na aula de número 2, né? A gente aprendeu bastante coisa na aula passada, né? Mesmo sendo um personagem tão comum, né? Como eu falei semana passada e sempre falo, a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Sempre tem alguma coisa para aprender. Então a gente aprendeu aqui, ó, que Davi, o menorzinho, né, o mais novo, o filho mais novo de Jessé, cuidava das suas ovelhas, mas ele tinha o coração, era o menorzinho, era o mais novo, mas ele tinha o coração puro, o coração sincero, e Deus ele se agradou de Davi e ungiu Davi como o segundo rei de Israel, tá? Como eu falei semana passada, a gente começou com Davi, mas Davi não foi o primeiro rei de Israel, tá? E hoje a gente vai falar sobre o filho de Davi, um dos, né? Aquele que foi nomeado rei, né? Que foi ungido rei. Ele foi nomeado rei em Israel e foi o último rei antes da divisão do reino, tá? Como eu falei semana passada. E aqui eu tenho nessa imagem aqui, ó. Isso aqui é uma imagem que estava na semana passada, tava na descrição do vídeo. E eu vou deixar essa semana novamente, tá? Que aqui ele vai descrever, isso aqui é uma imagem da internet, tá? Ele vai detalhar aqui, separar direitinho quem era de Judá, quem era de Israel. E aqui tem até a quantidade de anos, né, que cada um reinou. A gente tem reis, tem um rei aqui. Deixa eu ver se aqui, Zinri. Ele me chamou muita atenção, ele reinou em Israel, que ele só reinou 7 dias. Tem outro aqui, ó, Zacarias só reinou 6 meses. Tem um aqui, Salum, só reinou 1 mês. Isso tudo em Israel. Em Judá a gente também tem, mas acredito que o menor reinou apenas, tem aqui, ó, 3 meses. Jeoacás e Joaquim só reinaram 3 meses. E aqui nesses intervalos aqui, tanto em Judá quanto em Israel, né, a gente tem reis bons e reis ruins. E isso aqui, como eu falei na semana passada, é bem interessante que você tenha isso aqui em mãos, tá? Não assim, eu vou pesquisar. Não, é interessante que você imprima, tá? Ou pelo menos que você tenha Salomão. Davi e Salomão vai ser mais fácil porque o reino não tinha se dividido ainda, né? Mas na semana que vem a gente vai falar aqui, ó, se eu não estou enganada, é sobre Roboão. Cadê? Roboão. Então é interessante, Roboão, ele reinou em Israel, reinou em Judá, tá? Porque essa criança 9 e 10 anos, como falei semana passada, são crianças muito curiosas, tá? Então vocês precisam estar prontos para isso. Não sei se vocês lembram, mas na lição de Jefté, né, quando ele faz aquele voto, eu falei para vocês, não entrem a fundo no voto, né, mas estejam prontos, porque criança, ó, ela é bem esperta. E eu disse, tia, mas isso assim. Então, para não pegar você desprevenido, vai lá, estuda, e se precisa, ó, faz feito eu fiz aqui, ó. Para não esquecer, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui, ó, do lado do tema, eu coloquei, por exemplo, Roboão, reinou em Judá. Jeroboão, Israel. Asa, Judá. Acabe, Israel. Jeú, Israel, tá? E esse material aqui, ó, vai lhe ajudar justamente isso, a saber o tempo que reinou, tá? Em que lado ele reinou, tá? Tudo isso é título de informação que é muito proveitosa para a sua aula, tá? Então, tá aí na descrição do vídeo. Se tiver oportunidade, vai lá e imprime, deixa lá de fácil acesso, se possível, cola na tua parede lá, se você tiver como, né? Você vai lá e cola na sua parede como um cartaz de informação. Tipo aquele cartaz que a gente vai mostrar daqui a pouquinho de novo, que é o quadro dos reis, né? Que é um quadro informativo. Então, hoje a gente vai falar sobre Salomão, tá? O rei Salomão. A gente vai falar dele, que, como eu falei, é um dos filhos de Davi. A gente sabe que Davi, ele teve vários filhos e Salomão, ele é uma exceção. Por quê? Porque
Os reis, quando os reis morriam, né, quem é que assumia? O seu filho primogênito, o seu filho mais velho, tá? E aí você pode até perguntar na sua turma, né? Quem é primogênito? E explicar para eles, porque muitos deles não conseguem saber que o primogênito é o primeiro filho. Então, deixe isso claro lá para eles. Então, quem assumia era o primogênito. Porém, Davi, ele teve uma família meio conturbada, tá? A gente conhece aí a história de Absalão, que mata o seu irmão, porque esse seu outro irmão havia estuprado a sua outra irmã. Então, tava uma confusão, tá? Era uma confusão lá. Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi, ele passou por muita coisa ruim, inclusive dentro da sua própria casa, né? Isso tudo a partir de um pecado que ele cometeu, tá? E que é lá quando ele cobiça Betseba, né? Que é a mãe de Salomão, e ela perde o filho. Deus, ele não permite que Davi e Betseba continuem com o filho como forma de punição, como forma de castigo. E Deus diz que usa o profeta e diz que a espada jamais se afastaria de sua casa. Então Davi, ele foi um homem que sofreu muito. Ele tinha uma família muito conturbada, mas como eu falei semana passada, quando ele pecava, ele se quebrantava, ele abria o seu coração, ele era sincero, e Deus, ele via que Davi estava sendo sincero e perdoava o seu pecado. E aí, Salomão nasce, tá? Salomão, ele é o escolhido de Deus para assumir o posto, né, para assumir o reinado. E o interessante é que Davi, ele perdeu o privilégio de construir o templo, porque Davi, ele tinha um sonho que era construir o templo, né, uma casa, uma morada para Deus, porque a gente aprende até nos 10 mandamentos, lá na lição dos 10 mandamentos, ou na lição dos juízes, que existia um templo, né, o tabernáculo, só que ele era móvel, né? E Davi, ele bota no seu coração que quer fazer algo fixo para Deus, um templo fixo. Mas Deus, ele diz que não vai ser Davi que vai construir esse templo, né? E aí Salomão, ele é o escolhido como rei, e ele é escolhido para construir esse templo. Mas por que Salomão? Porque, a nossa própria lição vai dizer assim, Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de seu pai, o rei Davi. Um dos primeiros cuidados do rei Salomão foi oferecer a Deus um grande sacrifício. Então, quando Salomão ele é colocado como rei, né? Ele recebe lá, ele começa a reinar. Uma das primeiras coisas que ele faz é oferecer sacrifícios a Deus em forma de agradecimento, em forma de dizer assim, Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade, tá? E aí Salomão, ele é um homem que Deus, ele se agrada de Salomão, e a gente vai ver que Deus, ele se agradou tanto de Salomão, que Deus, ele vem a Salomão e diz, Salomão, me diz aí o que é que tu quer. O que você quiser, você vai ter. Imagina, o que você pediria se Deus dissesse assim, Débora, Samuel, Ana, Davi, o que é que vocês querem? Isso você conversando com a sua turma, tá? O que é que você, se Deus dissesse o que é que você quer, o que é que você iria pedir a Deus, tá? E Salomão, ele pediu algo bem curioso até, né? Que muitas pessoas jamais pensariam em pedir isso, mas Salomão, ele pediu uma coisa inusitada, né? Que se Deus ele não fosse onisciente, talvez até pegasse Deus de surpresa, né? Mas como Deus é onisciente, não pegou. Mas por ser um homem falho, né? Foi algo inusitado. Ó o que é que Salomão pediu para Deus: sabedoria. Salomão podia pedir riquezas. Salomão podia pedir estratégias de guerra para guerrear contra aqueles que viessem contra o povo de Deus. Mas Salomão, ele foi humilde, disse: Deus, olha, eu quero sabedoria para fazer tudo direitinho, para reinar direito, para que o povo me veja como um homem segundo o teu coração. E aí Salomão, ele pede sabedoria a Deus, e Deus, ele concede sabedoria a Salomão. E a Bíblia diz que, e é das partes favoritas da história de Salomão, é quando
E chegam as duas mulheres lá, ó, cada uma com um bebezinho, cada uma com a criança. E aí uma das mães tá com a criança morta e a outra com a criança viva. E aqui tá com a criança morta, diz assim, ó, rei, essa mulher aí trocou os nossos filhos de madrugada, o filho dela morreu e ela trocou. E a outra disse, nada disso, o meu filho é o que estava vivo, o seu que morreu. E começa aquela confusão. E a Bíblia diz que Salomão para e ele agora começa a pensar. Eu acredito que ele parou e falou assim, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Mas o que é que ele tinha pedido para Deus? Sabedoria. E Deus, ele deu sabedoria para Salomão e disse assim, ó, faz o seguinte, me dá essa criança viva aí. Pegou a criança viva, tá? E disse ao soldado, ó, corta essa criança aí no meio. O soldado pegou a espada e ó, corta essa criança no meio. E para não ter briga, metade para uma e metade para outra. A mãe que não era verdadeira, a mãe falsa lá, né, que realmente o filho dela tinha morrido, fez nem eu nem ela. Por quê? Porque ela não tinha amor pelaquela criança, ela não era a mãe verdadeira da criança. Mas a mãe verdadeira da criança, sabe o que ela disse? Não, meu rei, deixe meu filho com ela, mas ele vai ficar vivo, contanto que ele fique vivo. Então, aquela mulher demonstrou um amor tão grande que ela preferia ficar longe do seu filho a vê-lo morto, né? A ver aquela criança morta. E aí o rei entendeu, o rei conseguiu descobrir e mostrar para os que estavam ali quem era a verdadeira mãe. Porque a mãe falsa disse assim, ó, mata, corta no meio, nem eu nem ela. Por quê? Porque o dela já tinha morrido mesmo. Mas a mãe verdadeira é aquela que sabia, que amava seu filho e disse, não, meu rei, entregue meu filho para ela, entregue meu bebê para ela, porque eu prefiro vê-lo vivo nas mãos de outra pessoa do que morto. Então, isso era o quê? Sabedoria. Essa sabedoria era de Salomão? Não, sabedoria que vinha de Deus, tá? Então, é interessante que você conte, leva lá uma boneca, isso aqui é da minha filha, ó, leva lá um boneco para representar, porque quanto mais coisas que você levar assim, ó, que eles possam pegar, você pode pegar a criança, duas meninas e cada uma com a boneca, tá, representando as mães, pode pegar um menino lá, ó, bota como ele soldado, bota ele lá, ó, outra criança como rei, e faz lá, encena mesmo com eles lá, e você vai ver que aquilo vai ficar, ó, marcado na cabeça da criança. Ele vai crescer e vai, rapaz, um dia a minha professora da escola dominical fez assim, ó, contou a história de Salomão e as duas mães assim, ó, assim, aquilo vai ficar marcado na mente deles pro resto da vida deles. Então é muito interessante que você traga coisas que eles consigam apalpar mesmo, porque criança tem que ser tudo muito lúdico, muito colorido, para eles pegarem, tocarem, cheirar, ver, escutar sons, assim, quando você traz alguma coisa relacionada a som, traz alguma coisa para eles ouvirem, porque isso tudo vai ficando marcado na cabeça das crianças, tá bom? E aí eu trouxe mais uma vez aqui o nosso infográfico, tá? Dos reis de Israel. Inclusive aqui, ó, ele vai mostrar, por exemplo, o Reino do Norte, que era Israel, não teve nenhum rei bom, acredita? Nenhum rei em Israel foi bom. Todos eles foram maus. E em Judá ainda teve 8 reis bons. O restante também foi tudo ruim. Então esse infográfico aqui é interessante que você tenha ele lá como informação lá na sua sala durante todo o trimestre. Qualquer dúvida vai lá e dá uma consultada. Esses dois materiais aqui são materiais muito ricos e que eu tenho certeza que vocês vão precisar durante todo o trimestre. Mais uma vez, né, a nossa coroa aqui, essa coroa, como eu falei semana passada, eu comprei no centro do Recife, custou R$7. Então é interessante que você traga esse tipo de material, como eu falei aqui, né, lúdico, porque é algo que vai chamar a atenção deles. E aqui, ó, o livro dos reis. Lembra? O livro dos reis, eles levam para casa e trazem toda semana, ele tem que trazer, tá? Hoje a gente falou sobre o quê? Salomão. Então ele vai levar para casa e vai escrever o que ele aprendeu sobre Salomão. Isso tudo você pega de volta no domingo, ó, e dá uma corrigida, dá uma lida. E no final do trimestre vocês entregam a eles, né, como uma lembrança do que eles aprenderam no trimestre. Ó, o nosso memorizando, gente, tá aqui, ó, Provérbios 3 e o versículo 13, que diz assim, ó: feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. Vê que coisa linda, né?
Salomão, ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria para quê? Para compreender as coisas. Vê que coisa linda, né? Salomão, ele podia pedir tanta coisa. Tanta coisa. E eu tenho certeza que muitas pessoas tolas pediriam coisas tão banais. Mas Salomão, ele já tinha sabedoria, né? Porque para ele pedir sabedoria, porque ele já tinha um pouquinho de sabedoria lá que vinha de Deus. Então, ó, como eu sempre falo, abram suas Bíblias, tá? Leiam memorizando na Bíblia, porque a Bíblia, ela é importante, ela é essencial para a sua aula. Então, leve a sua Bíblia. A criança, ela precisa entender que aquilo que você está falando não é uma história aí que você está pegando aleatória de qualquer livro, é da palavra de Deus. Mesmo que você tenha um visual com memorizando lá, bem grande na sua sala, mas antes de qualquer coisa, abra a Bíblia. Como eu sempre falo, você é espelho. Você é um reflexo. Se você não leva a sua Bíblia para a escola dominical, a sua criança também não vai levar. Porque ela vai dizer, minha tia não usa mesmo, então eu não vou levar. E a gente sabe que a gente precisa estar andando com a nossa espada. Voltando aqui para os nossos recursos, lembra lá do nosso quadro de frequência. Olha só, aqui a gente vê que Débora, Samuel, Pedro, Miguel, Davi e Ana vieram na semana passada, tá? E aqui foram marcadas as suas presenças. Hoje, deixa eu ver quem foi que veio aqui. Hoje veio uma novidade, ó. Sofia veio hoje. E você vai marcando aí seu planinho de frequência com as crianças, tá? Porque, como eu falei, isso aqui vai chamando a atenção deles e vai criando uma competição entre eles. E você vai ver que sua sala, ó, vai estar lotada. Então, a gente também tem aqui, ó, esse tipo de plano de frequência aqui, que ele é menorzinho assim, tem as coroas para você colar aula a aula, tá? Eu não sei se dá pra ver, mas aqui, ó, tem aqui como marca d'água o númerozinho da aula. Tá tudo aí na descrição do vídeo, tá? E você vai marcando a presença das crianças. Eu gosto muito mais desse da parede. Como eu falo, fica lá, né, exposto e chama mais atenção. Mas também tem essa forma de você saber, né, fazer o plano de frequência, que é essa questão aí. Você pode botar numa pastinha e deixar lá. E o nosso quadro dos reis, tá? Semana passada a gente falou sobre Davi. E tem esses papeizinhos aqui que você vai colando e no final vai ficar um quadro muito legal, cheio de informação. E aí, o que é que tem nesse papel? Tem aqui perguntando, ó, o significado do nome. Salomão, no caso, o de Davi, né, é amado. Aí vem Salomão, aí você vai ver o significado do nome. Isso tudo você tem que pesquisar, tá, gente? Porque tem coisa que não tem na nossa lição. Então, vai lá e pesquisa para trazer curiosidades para eles. Então, o significado do nome, com quantos anos ele começou a reinar, quanto tempo ele reinou, se o seu reinado foi bom ou foi ruim, e o que marcou o reinado de Salomão. Por exemplo, para mim, o que marcou, duas coisas para mim, me vem à mente quando fala em Salomão, né? Na verdade, três coisas. Ai, tô enchendo de coisa, né? Mas vamos lá. É quando ele pede sabedoria para Deus, é quando ele constrói o templo, e essa cena aqui das crianças. Isso aqui me chama muita atenção, porque foi Deus mesmo que deu aquela sabedoria para Salomão, porque quem pensaria em fazer dessa forma? Mas como ele foi humilde, ele teve um coração ali tão sincero diante de Deus, pediu algo como sabedoria e Deus concedeu. E a Bíblia diz, ó, que ele foi o homem mais sábio. Falou em sabedoria, você lembra logo quem? Salomão. E aqui a gente tem, ó, no Você Sabia da nossa lição, que é bem interessante também, ó. Esse quadrozinho aqui, ó, que tem Você Sabia. Diz aqui, ó, Salomão, ele foi escritor, ele escreveu, né, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E ele compôs 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Imagina, quando Salomão estava no poder, Israel atingiu o seu auge de paz e prosperidade. Salomão era um homem riquíssimo. Então, Deus, ele se utilizou de Salomão, ele deixou que Deus se utilizasse dele. Ele foi um rei bom. Então, traz isso para suas crianças, tá? Mostra esses pontos, né? E que a gente possa sempre pedir o essencial para Deus, tá? Não adianta a gente pedir, Deus me dê dinheiro, dinheiro, dinheiro. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, me aproxima mais de Ti. Que não adianta, né, a gente ter tanto dinheiro e quando Jesus voltar a gente ficar. Adianta de alguma coisa?
Não. É melhor ser pobre e chegar no céu do que ser rico e perder a glória de Deus. Então, sabedoria é a palavra de hoje. Sabedoria é o que você precisa ensinar às suas crianças. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua aula. Que você tenha uma aula abençoada, que seus alunos sejam impactados por essa palavra, por essa história. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Seu comentário nos ajuda muito a melhorar tudo isso aqui, tá? Porque o nome do Senhor, ele precisa ser glorificado nisso aqui, tá bom? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe seus alunos e que sua aula seja uma bênção para a glória de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.